Good morning, turma do nono ano. Vamos dar início à nossa aula de língua inglesa de hoje. Vamos começar a nossa aula fazendo a correção da atividade impressa que foi passada em sala de aula para vocês, ok? Vamos lá. Na atividade impressa, foi passada essa atividade para vocês estarem completando as frases com o uso do futuro, né, will, em cada sentença. Vamos estar fazendo aqui a correção. Fica aqui na próxima letra will snow, will miss, will have e will do. Espero que vocês tenham completado corretamente aí as frases. E façam as devidas correções caso eu tenha errado. Na questão seguinte, você teria que criar uma pergunta e escrever uma resposta. Na questão 2 fica: Will she have many friends? Yes, she will. Na terceira ficaria: Will she have any other teacher? No, she will have a younger teacher. Seria observar aqui as imagens, né? Quarta questão. Will she study English? Yes, she will. Então, você teria que criar aí perguntas e respostas negativas ou positivas. Espero que vocês tenham feito também. Vamos lá. Na letra C aqui, nessa mesma questão, você teria que completar também com o verbo que a gente está estudando no futuro e teria que utilizar esses verbos que estão aqui no quadro. Na segunda ficaria want to went. Na terceira, want go. Na quarta, will ir, certo? Essas seriam as respostas corretas dessa questão. Façam as devidas correções. Na aula de hoje, nós vamos ver, no livro de vocês ele coloca simple past versus present perfect, porque às vezes há uma confusão em relação, confundem muito o presente simples com o presente perfeito, o passado simples com o presente perfeito. Eles são muito comparados. A gente vai ver aqui rapidamente a diferença de cada um e logo em seguida a gente vai para o tema da nossa aula de hoje, que vai ser falar sobre o presente perfect, certo? Vamos lá. Coloquei aqui, não confunda. O simple past refere-se apenas a ações passadas que acabaram em tempo definido no passado. Quando eu falo I worked yesterday, essa frase está no passado simples. Eu trabalhei ontem. Então, esse tempo é definido ontem, né? Então, aqui utilizaria aqui um advérbio, né? No passado simples. Então, esse tempo é determinado. No presente perfeito, esse tempo ele não vai ser determinado, como vocês vão já ver o conceito. Posso falar ontem, hoje, amanhã. Então, aqui no passado simples, eu defino o tempo, né? O tempo no passado ele vai ser definido. Agora, vamos ver aqui o que vai ser que interessa a nós. O presente perfeito ele pode expressar ações passadas, certo? Que acabaram em um tempo não definido no passado, ou ações que ainda não terminaram. Quando eu falo I have worked hard, eu trabalhei bastante. Esse tempo, ele não é definido, né? No passado, ele não terminou, ele só fala que eu trabalhei bastante. É uma ação de uma frase no passado, trabalhei, né? Já é passado, bastante. Mas não é uma ação assim definida, logo que acaba ali logo, como no passado simples. Lá a ação acaba logo. No presente perfeito, não, a ação não acaba logo, ela ainda continua, ela não termina. Eu tenho aqui outra frase. Eu tenho trabalhado bastante. Quando eu falo também eu tenho trabalhado bastante, é uma ação, uma frase que não se acaba, não tem uma coisa definida, ela ainda pode continuar, né? Então, é uma frase, uma ação que não terminou, ok? Vamos agora falar do presente perfeito, que é o nosso assunto da nossa aula de hoje. Nesse primeiro momento foi só uma comparação, para vocês não confundirem nenhum nem outro. Mas o que vai interessar realmente para a gente é sobre o present perfect, certo? Vamos começar? Temos aqui, normalmente o presente perfeito ele indica uma ação que ocorreu no passado, sem tempo definido. Então, eu não vou definir o tempo no presente perfeito. E que tem reflexo no presente, certo? A estrutura do presente perfeito utiliza a seguinte forma. Eu tenho um sujeito,
Quais são os auxiliares que eu vou utilizar no presente perfeito? O have ou has, vai depender do sujeito, que a gente vai ver qual utilizo para cada um, qual sujeito. O verbo principal, ele tem que estar no particípio passado, ou seja, você vai ter que estudar uma lista de verbos, que eu vou passar para vocês depois, quais os verbos que a gente vai ter na nossa prova, que você vai ter que estudar para estar fazendo, transformando a frase no presente perfeito. E eu tenho um complemento. Então, a estrutura base do presente perfeito na língua inglesa é essa. Sujeito, auxiliar, que pode ser have ou has, verbo principal no particípio passado e um complemento na frase. Eu tenho aqui uma frase. Julia has studied history, certo? Julia estudou história, certo? Então, essa frase está no passado, está falando que ela estudou. Então, não é uma ação que, no caso aí, terminou. Está falando que ela estudou, né? Tem outra frase. You have gone to Europe. Você foi à Europa. Então, aqui, ó, auxiliar have, o verbo no particípio passado e a continuação aí da frase. Vamos continuar falando do presente perfeito. O presente perfeito ele vai ter três formas, a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Eu coloquei aqui para vocês estarem comparando em cada forma. Na afirmativa eu tenho, chamo o verbo aqui play, que é o verbo jogar, para cada forma aí. Na afirmativa fica I have played. Para fazer a negativa, eu tenho que colocar aqui a partícula de negação, haven't, ou então have not. Como vocês já estão no nono ano, eu quero que vocês utilizem a forma abreviada. Então, você vai juntar o have com not, vai ficar haven't played. Isso é a forma negativa. Para interrogar, você vai inverter aqui, no caso, as duas primeiras palavras. Os auxiliares have e has fica no começo e logo depois vem o sujeito. E por último, o verbo vai estar no particípio passado, ok? Então, a sequência é essa. Eu tenho aqui na afirmativa o sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. Lembrando que para I, you, we, you e they eu utilizo have. He, she, it eu utilizo has. Então, você tem que lembrar qual auxiliar eu utilizo para cada sujeito para estar completando corretamente aí as frases. Nas futuras questões que eu posso passar para vocês. Na negativa, você vai colocar depois o auxiliar have ou has, a partícula de negação, haven't, hasn't, certo? Logo em seguida, também eu tenho o verbo no particípio passado. Para interrogar, você vai só inverter as duas primeiras palavras, o auxiliar vem no começo, logo em seguida vem o sujeito, have ou has, tem que fazer essa inversão, o verbo no particípio passado e a interrogação, certo? Então, essas seriam as três formas que você tem que ter atenção. Agora, eu quero em sala de aula que vocês peguem a página 12 e 13 e vocês vão estar respondendo a questão 1, 2 e 3, certo? Do livro. Vamos lá. Nessa questão aí, na página 12, você vai estar completando aí com o passado particípio de cada verbo. O que você vai fazer? Eu tenho o verbo regular e irregular aí, a lista. Você vai estar lá no seu livro, você vai na página 16 e 17, lá tem uma lista de verbos que você pode estar consultando para responder essas questões aí, as próximas questões e essa também. Se na lista de verbos, ele colocou aqui verbos regulares, certo? Se na lista de verbos você não localizar ele é um verbo irregular. Porque os verbos regulares, eles vão seguir aquela regra, né? Do acréscimo do ED ou do IED, do passado particípio. Então, você vai ter que consultar esses verbos, certo? No livro de vocês, essa lista que tem, para estar vendo também essa questão dos verbos. Os verbos regulares estão na página 16 e 17 e os irregulares estão na página 90 e 91. Então, para ajudar a responder essas questões, vocês vão ter que localizar aí no livro o passado particípio de cada verbo, ok? Ainda continuando, que eu falei que vocês vão responder em classe 3 questões. Na segunda questão, você vai estar completando aí com o presente perfeito, lembrando que você vai ter que colocar o auxiliar has ou have, logo em seguida vai ter que estar colocando o
verbo ou no passado particípio. Você vai ter que ver se ele é regular e irregular. Vai procurar nas listas que eu falei. Lá no final do livro tem uma lista de verbo irregular. Na página também 16 e 17. E também lista de verbos regulares. Você vai estar consultando aí o passado particípio de cada verbo, ok? Na questão 3, você vai estar fazendo também aí, certo? Tem aí, escreva os verbos, no caso aí, no particípio passado, né? Você vai estar pesquisando também. Você escreve o passado do verbo, depois escreve, no caso aí, o verbo no particípio passado com o has ou have. Só que a maioria aqui dos verbos, você vai utilizar aqui o has. Então, primeiro, você faz o passado do verbo, depois o particípio passado, ok? Com utilização do has ou do have. Em casa, você vai estar fazendo ainda, continuando na página 13, só que as questões 4 e 5, vocês vão estar respondendo aí em casa, porque vocês vão precisar da ajuda aí de uma fonte de pesquisa. Na quarta questão, você vai fazer a tradução de cada frase dessa para o português. E na quinta, você vai estar pesquisando aí a tradução desses advérbios, certo? Em português. Essas foram as atividades da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula de língua inglesa. Bye, bye!